Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Eu sou o professor Cristiano, falando aqui diretamente, bem, você já sabe, né? Muito bem, auspicioso aluno. Se você está aqui, é sinal de que você está acompanhando a nossa videoaulas, nossas videoaulas, nosso curso de Word. Se você está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Como eu falei, eu sou o professor Cristiano. Bem, nós estamos aqui com o nosso curso de Word. Lembrando que esse curso de Word ele é dividido em 3 níveis: nível básico, intermediário e avançado. Essa é a aula 13, né, do nível básico. E aí, preparado? Só para recapitular, na videoaula anterior, nós falamos aqui sobre alinhamento. Vimos aqui como trabalhar no alinhamento do texto, né? Como colocar o texto alinhado à esquerda, à direita, centralizado. E também falamos aqui sobre justificar o texto, que como você pode observar aqui, ó, tanto o lado esquerdo quanto o direito, eles estão alinhados o quê? Na mesma direção, que é uma coisa importante para documentos, né? Comerciais, como memorando, cartas, ofícios, currículo, né? Você que está pensando em montar o seu currículo profissional, muita atenção a esse detalhe. E hoje a gente vai falar aqui nessa videoaula mais sobre alinhamento, tá? Mas vamos abordar especificamente a questão do parágrafo e espaçamento entre linhas. Então, preparados? Vamos começar então. Bem, eu vim aqui para o cantinho, para não atrapalhar, temos aqui o nosso texto. Então, ó, eu vou aqui selecionar o primeiro parágrafo. Selecionei aqui o primeiro parágrafo, eu vou usá-lo como exemplo, tá? Então, ó, aqui do lado do botão justificar, eu tenho o botão espaçamento entre linhas. Inclusive, ó, se você coloca a setinha em cima dele, ó, aparece aqui a descrição dele, ó, espaçamento de linha e parágrafo. Escolher o espaçamento entre as linhas do texto ou entre parágrafos. Para aplicar o mesmo espaçamento a todo documento, use as opções de espaçamento entre parágrafos na guia design. Aí já é um outro assunto que a gente já vai falar já à frente. Mas aqui, se eu clicar, ó, eu tenho aqui algumas opções de espaçamento. Ó. Então, ó, se eu vier aqui, por exemplo, em 2,0, olha como ficou aqui o espaçamento entre as linhas no primeiro parágrafo. Vou clicar aqui, ó, novamente, vou botar 1,0. Pode ver que mudou. Cliquei de novo, vou botar 3,0. Olha a diferença. Então, por enquanto, aqui eu estou mexendo somente no espaçamento entre as linhas. O recomendável é você trabalhar com 1,15. Por que não 1,0? Há algum problema? Sinceramente, não. Mas falo por experiência. Se você for imprimir, se eu fosse, por exemplo, imprimir esse texto, no momento em que a pessoa fosse fazer a leitura dele, ela poderia, pelo fato das linhas estarem muito próximas uma das outras, causasse uma confusão na leitura. Então, por sugestão, 1,15, as linhas não ficam tão distantes uma das outras, mas também não ficam tão próximas e você consegue ler. Tá? No caso, a mudança só foi feita no primeiro parágrafo porque foi o único parágrafo que eu selecionei. Mas se eu selecionar, por exemplo, aqui o texto todo, selecionar aqui o texto todo, vou botar aqui, ó, 1,15. Aí ele aplica em todo o documento. Outro ponto importante que eu vou mostrar selecionando aqui os 2 primeiros parágrafos. Observe que entre um parágrafo e outro há um distanciamento, que também pode ser visto aqui no mesmo comando, ó, espaçamento e linha em parágrafo. Observe que você tem aqui, ó, vamos dar um zoom aqui, ó, adicionar espaço antes do parágrafo, remover espaço depois do parágrafo. Por que aqui está escrito remover e aqui está escrito adicionar? Porque o que acontece? Vou tirar aqui. O que está ativado aqui nesse documento é o espaço somente depois do parágrafo. Tanto é que eu vou clicar aqui para tirá-lo, remover espaço. Se a gente for observar o texto agora, observe que entre o primeiro e o segundo parágrafo não há um espaçamento como havia antes. Ó. Vou dar aqui um Ctrl Z para desfazer. Ó. Olha a diferença. Notou?
sem espaçamento, com espaçamento, sem espaçamento, com espaçamento. Isso porque eu vim aqui e retirei o espaçamento. Se eu clicar aqui, ó, novamente, ó, adicionar espaço depois do parágrafo, volta novamente. Então, eu posso inserir um espaçamento antes ou depois do parágrafo. Dependendo do que você esteja montando, essa opção pode ser de grande utilidade, tá? Principalmente quando você insere imagens junto com o texto. Tudo bem? Então, essas são algumas alterações que podem ser feitas em relação ao texto. Bem, outro ponto também importante é o seguinte, é o recuo do parágrafo. Bem, a gente sempre aprende na escola, quando a gente vai escrever, que o início do texto é o parágrafo e o parágrafo ele tem que ser recuado. Então, no Word, se quisermos, também podemos fazer parágrafos recuados. Então, por exemplo, ó, eu cliquei aqui ó, no início do parágrafo. Se eu apertar a tecla Tab no teclado, ó, ele me cria o espaçamento para o início do parágrafo. Tá vendo? Se eu vir aqui no Backspace, ele elimina. Mas, se eu também vier aqui, ó, nesse botãozinho aqui, ó, tá, deixa eu dar um zoom aqui, perdão, isso aqui, ó, aumentar recuo. Vou clicar nele. Olha o que ele fez. No caso, aumentar o recuo, ele aumentou aqui a distância. Vou clicar novamente, ó. Aí você pode perguntar, Cristiano, qual é o interesse que eu tenho de criar esse bloco, esse espaço em branco? Ora, você pode usar esse espaçamento para fazer o seguinte. Se você for imprimir o documento, pode ser utilizado para um carimbo, para colar uma fotografia, por exemplo. Enfim, você pode aí, depende do que você queira, você pode usá-lo para N finalidades. Se você não quiser, é só clicar aqui no botão, vou ampliar aqui, ó, diminuir recuo, até que o texto ele volte ao normal novamente, tá? A posição original dele, ok? Dúvidas até aqui? Perguntas? Dúvidas em relação ao espaçamento entre linhas e parágrafos? Lembrando, qualquer dúvida, crítica, sugestões, comentários, deixe aqui embaixo no vídeo. Bem, eu vou ficando por aqui. Desde já, muito obrigado pela sua audiência. Lembrando, se você gostou dessa videoaula, curtiu ela, compartilhe, fique à vontade, tá bom? Se você tiver qualquer dúvida, crítica, sugestões, deixa aqui embaixo no vídeo. E outra, se você tiver assim, alguma ideia para uma aula, né? Deixa aqui também embaixo, tá? Nós aceitamos sugestões. Vou ter o maior prazer, melhor dizendo, de preparar um material bem bacana para você, tá? Eu vou ficando por aqui e nos vemos na nossa próxima videoaula. Fui!